Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, galerinha, hoje a nossa aula será sobre os povos indígenas, isso mesmo, os nossos amados índios, não é mesmo? O que nós já sabemos sobre os índios? Que eles são os primeiros habitantes do Brasil, eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Então vamos lá. No ano de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil. Aqui, ó, eram as caravelas de Cabral chegando ao Brasil. Depois de uma longa viagem pelo oceano, ele chegou ao Brasil, não é mesmo? Chegando aqui, eles encontraram quem? Quem? Os índios, não é mesmo? Quando Cabral se aproximou do litoral brasileiro, né? Chegaram com suas caravelas, desceram e pisaram ao litoral brasileiro. De imediato, os índios já ficaram o quê? Todos assustados, não é mesmo? Por quê? Porque até então eles não conheciam outros povos. E para eles, Cabral com sua tropa era o que? Assustador, não é mesmo? Aí Cabral foi se aproximando, desceu das embarcações, foi se aproximando mais um pouquinho. E na medida que Cabral ia se aproximando dos índios, os índios iam se afastando. Por quê? Porque todos estavam muito assustados, não é mesmo? E começaram a se comunicar, a conversar. E aos poucos, né? Cabral foi o quê? Se apresentou, né? Ah, eu sou Cabral, né? E essa é a minha tropa. E os índios começaram o quê? A interagir, né? Mesmo começaram a conversar, a se comunicar. E, né, no bate-papo vai, papo vem, né? E aí os índios fizeram o quê? Começou a querer se interessar pela conversa de Cabral, né? E aí então eles começaram a conversar e os índios convidaram Cabral para quê? Com sua tropa, para ir conhecer o quê? O litoral brasileiro, não é mesmo? Chamou para eles entrarem para as florestas adentro. Então, entraram no barco, né, dos índios e foram conhecer a nossa abençoada terra, né, o nosso abençoado Brasil. Então, as nossas terras brasileiras. Então, quem eram os índios? Os índios, os portugueses achavam que é estranho também. Da mesma forma que os portugueses, que os índios achavam, percebeu que os portugueses eram estranhos para eles, para os portugueses também, os índios eram estranhos. Por quê? A roupa, o jeito deles era totalmente diferente, né? Os portugueses, né, usavam roupa, tinham as vestimentas, chapéus, não é mesmo? Os casacos, as roupas deles daquela época. E os índios eram o quê? Né? Tinham pouca roupa, né? A maioria pelados, só com pinturas no rosto, no corpo, não é mesmo? Então, assim, o mesmo jeito que era estranho para um, era estranho para os outros. Então, ali eles passaram o quê? Aí começou, né? Os índios foi, convidou o Cabral, vamos fazer uma visita, conhecer as nossas terras. Nós iremos te apresentar as nossas terras. Só que jamais os índios imaginavam que Cabral com sua tropa queria o quê? Estava de olho nas terras brasileiras. Então só que os índios não imaginavam, né? Senão não teriam, né, nem convidado eles para conhecer as nossas terras brasileiras. E os índios viviam naquela época, não é mesmo? Eles viviam como? Na floresta, né? Eles viviam livres na natureza, né? Para eles não tinha importância roupa, essas coisas, vestimento, não tinha importância nenhuma. Eles gostavam de ser livres mesmo. Então a cultura deles era o quê? Viver na natureza livre, pintar o rosto, se alimentar da caça, da pesca, não é mesmo? Tinham total liberdade nas suas terras. Né? Era assim que era a vida deles, eram os costumes deles, era assim que eles gostavam de viver. Não é mesmo? Como que nós sabemos essa história, a história desses povos antigamente? Como que a gente sabe? Através de registros, não é mesmo? Quando o Cabral veio, ele trouxe o quê? Várias pessoas, né, com várias funções. Uma dessas pessoas era Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão da tropa de Cabral. Então, assim, Cabral, quando saiu, né, lá da Europa, falou assim: olha, Pero Vaz de Caminha, durante todo o percurso da nossa viagem, né, no Oceano Atlântico, na medida que a gente for descobrindo a Índia, você vai, tudo que você vê no caminho, né, os mares, né, tudo que você avistar, você vai relatando aí, né, vai escrevendo no seu caderninho. E quando eles chegaram no Brasil, né, Cabral pediu assim: olha, Pero Vaz de Caminha, vamos, relata aí qual é a primeira imagem que você teve dos índios.
Aí Pero Vaz de Caminha foi lá e relatou, né? O que ele percebeu dos índios, ele anotou. Diz que eles eram brancos, né? Eram de peles pardas, tinham os rostos pintados, usavam, né? Os adornos na boca. Então, assim, usavam as flechas. Então, assim, tudo que eles perceberam nos índios, eles fizeram que anotações. Pero Vaz de Caminha fez várias anotações sobre os nossos índios, tá? Então, assim, ele teve uma função importância, né? Uma importante função sobre a história do Brasil. Então, se a gente conhece a história dos povos antigos, né? Dos índios, né? Muitos anos atrás, por quê? Porque existe o quê? Registros que confirmam isso, confirmam essas histórias, tudo bem, meus amores? Então vamos lá, como que esses índios viviam? Viviam e vivem, né, gente, até hoje. Eles vivem o quê? Em aldeias. Essas aldeias, elas são feitas de quê? De pau a pique, palhas, não é mesmo? Eles vivem em grupos nas aldeias, tudo bem? Esses povos, eles são o quê? Os índios, nós sabemos que eles são o quê? Muito guerreiros, não é mesmo? Por quê? Porque eles defendem as suas terras, eles defendem os animais, defendem a natureza, defendem os seus povos. Então eles são pessoas guerreiras, né? Que nós sabemos. Cada aldeia tem o seu líder, tem o seu chefe. Ou seja, esse chefe, ele é responsável por quê? Por liderar, né? As aldeias ali, qualquer confusão, conflito que tinha, era ele que resolvia. Esse chefe, ele era chamado de cacique. Tudo bem, meus amores? Também existia o pajé. Quem era o pajé? O pajé, ele é a espécie de um curandeiro, né? Naquela época não existia médico, existia o quê? Os curandeiros. Então, eles eram responsáveis por fazer a cura, né? Quando existia alguma pessoa doente, alguma doença, eles faziam o quê? Colhiam, né? As plantas medicinais que tinham, né? Nas matas, nas florestas, faziam o seu chá, né? Todo o seu ritual e dava para a pessoa e assim a pessoa ficava curada. Como que era a distribuição de tarefas nas aldeias, né, naquela época? Era o seguinte, as mulheres, né, existia a divisão entre homens e mulheres. As mulheres ficavam responsáveis pela casa, pela plantação, né, por colheita, né, colher os frutos e cuidar das crianças. Já os homens, eles eram responsáveis para fazer o quê? Para caçar, pescar, né, e defender as suas terras e suas aldeias. Tudo bem? Hoje em dia, ainda existem várias populações indígenas. A maior parte delas se concentra no norte do nosso país, tá, meus amores? 818 mil brasileiros se identificaram como índios. Existem também no Brasil 225 etnias indígenas que falam 180 línguas diferentes. Além de todas essas informações, existe um órgão, galerinha, de proteção aos índios e à sua cultura, tá? Para que, se existe ainda todos esses índios, né, esse numeroso número de índios que ainda existe hoje, né, defendendo a natureza, defendendo as suas terras, defendendo que ainda a sua cultura, não é mesmo? Graças a um órgão responsável por cuidar deles. Esse órgão é chamado de FUNAI, tudo bem? Ele é o responsável por proteger a cultura indígena em nosso país. Então, meus amores, é isso. O que a tia pode estar acrescentando aqui para vocês? É que graças aos índios, muitas coisas que a gente sabe, que a gente usa hoje, né, que a gente pratica na nossa cultura, hoje em dia, é graças a eles. Por exemplo, aqui, a tapioca que vocês comem em casa, né? É da cultura indígena, a mandioca, né, um salaipim, o milho, a pipoca, o coco, né? Então, assim, a prática da pesca, né? Então, tudo isso é graças aos nossos índios, por isso que a gente conhece. Então, assim, eles são importantíssimos, né? Foram e ainda são importantíssimos para o quê? Para a nossa cultura. Então, eles têm uma contribuição muito grande, muito rica para a gente. Então, é muito importante que a gente conheça essa história e aprofunde mais ainda. Tudo bem? Então, no livrinho de vocês também tem mais atividades para vocês estarem fazendo. A tia preparou atividades de revisão, de pesquisa. Então, além dessa nossa aulinha, vocês poderão também estar fazendo pesquisa em outros livros, tudo bem? Na internet, tá bom? Tem vários links legais que vocês podem estar assistindo
tá? Que traz pra vocês um pouco mais da história desses nossos guerreiros. Tudo bem, meus amores? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!